italiana, num texto de 1905 do Warburg, que desenvolve pela primeira vez explicitamente essa noção a partir da análise de um desenho de Duret, representando a morte de Orfeu, inspirado numa gravura anônima do ateliê de Mantegna. E a linguagem que utiliza é aquela que fala do patos heróicos e teatral, expressão física intensificada, vida em movimento e vida mimicamente intensificada. Bom, aqui só para dizer que talvez nessa citação a gente possa entender que uma questão importantíssima é que a descoberta de uma dimensão dionisíaca no Renascimento, que é oposto à visão habitual desse mesmo Renascimento, tomado como apolíneo, onde há o triunfo da ordem, da clareza e da harmonia. Bom, tu me avisa um pouquinho. Entremos no cinema com uma citação do Agamben, em suas notas, ainda sobre as notas sobre os gestos. Ele diz: o cinema reconduz as imagens para a pátria do gesto. Segundo a bela definição implícita em um texto do Beckett, que se chama Sonho e Noite, e que diz: o cinema é um sonho de um gesto. Introduzir neste sonho o elemento de despertar é a tarefa daquele que dirige. Agora, um exercício. Bom, então vou apresentar aqui um exercício que eu fiz, já falei, com a Fran Teixeira e o Alexandre Veras, que tem por título Trabalho N.1, porque, na verdade, talvez faça aqui inconscientemente uma relação com N-1, mas aqui é N.1, e que eu pensava fazer seguidos outros, e por isso os números, então não tem muito a ver com o que vocês vão ver, tem a ver porque o trabalho é a noção, é esse exercício fílmico, né? Esse exercício, mais do que uma obra, né? não é uma obra fílmica, ele se fez como um método de trabalho, um investimento de pesquisa. Não se trata de um exemplo, até porque haveria milhares de outras obras muito mais significativas do que ela. Quando falo do exercício, estou dizendo sobre um procedimento de pesquisa onde a realização de um filme, de uma obra, é um método. Efetivamente, fazer filme como um método de pesquisa e como forma de elaboração do pensamento. A pergunta mobilizadora desse exercício fílmico era do esforço cênico de esvaziar o sentido lógico, operacional, da gestualidade dos corpos. Em trabalho N.1, tento criar uma espécie de dramaturgia de movimentos corporais ligados aos afazeres diários, contínuos, repetitivos, buscando através dessas gestualidades submetidas ao controle, como já milhões de vezes aqui falado, né? As normas, e não só o controle, mas as normas, os poderes inscritos nesses fazeres, e tentar um pouco exercitar, né? Sem saber e sem chegar, né, a ter um êxito, criar uma espécie de esvaziamento desses movimentos, dessa gestualidade. Deslocar o lugar do trabalho, sobretudo um tipo de trabalho desconsiderado, invisibilizado, né, e o constituindo como um ato sem finalidade, pondo em causa o sentido último do mundo do trabalho e da produção. Não interessava ao filme, não nos interessava representar os gestos implicados nesse trabalho, mas construir com esses gestos e na sua repetição, seu esvaziamento, para criar despropósitos e irrazoabilidades. Trabalho N-1 é um filme, pode ir para não demorar mais, ele pode ir passando aí, se puder apagar todas as luzes, pelo menos daqui eu agradeço, porque a gente está fazendo aqui na lateral, né? Seria ótimo que fosse aqui. Enfim, aí ele não tem uma fala, né? Mas tem uns sons, e eu vou falando com ele, junto na exibição, e falando um pouco sobre o que é. Bom, Trabalho N-1 é um filme realizado em um único plano-sequência, em um plano geral, frontal e fixo, durante 15 minutos de um entardecer à beira do mar, onde um grupo de homens e mulheres, atores e performers, alguns isolados e outros por grupos,
Entram em tempos distintos, ocupam o quadro e executam a tarefa de lavar o mar. Foram criados procedimentos em relação à cena a ser construída, um tempo de permanência de cada ator na cena, um desenho do espaço a ser ocupado e uma partitura de ações: lavar o mar, enxugá-lo, esfregar suas águas, lançá-las de volta. Essa é a partitura, os movimentos. Tratava-se de um esforço sem resultados, pela negação de uma razão que subordina os corpos às operações do poder. Isso que Foucault chamou de disciplina, que são os poderes inscritos em corpos e subjetividades. A cena filmada faz uma oposição ao corpo do trabalho com adequação e sofrimento. É uma tentativa de redesenho dessa geografia perversa na qual estamos confinados, numa espécie de delírio coletivo, através dessa comunidade de homens e mulheres quaisquer, sem finalidades. Uma dramaturgia que se quer próxima do plano elaborado por Artaud, de purificação, para gerar um novo corpo que não é nem humano, nem metafísico, e que busca uma forma de afirmar o mundo como lugar da existência e da vida. É na cena constituída por seres insignificantes, sem glória, e por isso mesmo surgem como existências fulgurantes, embora inessenciais. O que mobilizou esse trabalho foi a produção do esvaziamento dos gestos, por isso a proposição de projetá-lo, e aí a ideia é que ele não tem começo nem fim, embora haja uma marcação de luz. Ou seja, projetá-lo em looping, que é uma expressão que nós usamos no cinema para repetição contínua, que só há uma marcação de mudança temporal à medida que ele inicia com o Sol, né? E depois ele vai até o desaparecimento desse Sol, né? E aí se inscreve uma temporalidade, um tipo de temporalidade que se inscreve na imagem e faz ver as profundas transformações que ocorrem com o mesmo, né? Não há nessa gestualidade qualquer sentido fabril, embora exista um primeiro impulso em direção ao trabalho repetitivo e alienado do modo de produção industrial. A cena se faz por corpos em estado de esforço, mas há algo de descompromisso, um certo estado de devaneio, de desvario dos corpos. Os atores entram em cena em movimentos distintos, às vezes, como eu já disse, agrupado, outros de forma isolada, ocupam o espaço por aproximações e distanciamentos em relação aos demais e também em relação aos fluxos das águas do mar. Os atores não estão abandonados a esmo, como vemos, por exemplo, em outros filmes que também tem essa ideia, né, do esvaziamento das narrativas. No caso do Five, que é um filme também em plano sequência do Abbas Kiarostami, cineasta iraniano, em que, ao invés de usar corpos, ele usa pedaços de madeira que vão e voltam em função dos movimentos ondulares. Os atores tiveram uma orientação sobre a ocupação do espaço, o tempo de permanência em cena e os objetos com os quais iriam produzir o trabalho, além de uma partitura de movimentos com o qual abriram-se outros estados possíveis do corpo. Não há mimetismos. A partitura do movimento se prestou como mobilizadora de um movimento em si, ou seja, daquilo que os movimentos produzem no corpo. E aí eu falo, são os movimentos que produzem no corpo. Entraram em jogo outras coordenadas físicas, por exemplo, o peso dos corpos de cada um, os gestos em direção ao alto e o baixo, a ocupação das lateralidades, a relação de horizontalidade com o mar, o trabalho do corpo com os objetos, o desequilíbrio. A partitura com o princípio de movimentos, que na sua duração parecia dizer apenas sobre o próprio movimento. Em determinado momento, que víamos nós que estávamos filmando, dirigindo a cena, nas imagens diziam muito sobre formas.
altos, baixos, cheios, largos, concentrados, vazios, frontalidades, linhas, círculos, dimensões, inscrições de luz, densidades, volumes, traços, ritmos. O que se encontrava nas imagens era o retorno dos movimentos. E o que move como corpo, disse José Gil, retorna como movimento de pensamento. Trabalho N.1 é informado pelo contexto contemporâneo dos poderes assaltam a vida, como observa Peter, e a gente não vou falar aqui muito sobre ele, porque nós vamos escutá-lo logo mais, né? Mas que ele trata muito isso num texto que chama Vida Besta, Vida Nua, uma vida, onde diz sobre a penetração, o poder que penetrou todas as esferas da existência e as mobilizou inteiramente, pondo-as para trabalhar. E o Peter diz, desde os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade, tudo isso foi violado, invadido, colonizado, quando não diretamente expropriado pelos poderes. Se antes ainda imaginávamos ter espaços preservados na ingerência direta dos poderes, o corpo, por exemplo, o inconsciente, a subjetividade, e tínhamos a ilusão de preservar uma relação, nos preservar em relação a eles, tendo alguma autonomia, hoje nossa vida, diz o Peter, parece integralmente subsumida a tais mecanismos de modulação da existência. Então, ao nos apropriarmos desses movimentos dos corpos referidos ao trabalho, como está aí na obra, sugerem e que estamos convocando a desorganização dos registros do poder sobre o corpo. Não conseguimos, isso fica claro. Não se trata de um paraíso aqui, nem um espaço utópico, onde talvez pudessem estar essas pessoas livres do controle. Não é uma inscrição da liberdade. A cena é construída para desaparecer suas referências de território, uma praia qualquer, um lugar qualquer, onde homens e mulheres parecem diferentes aos que ocupam o mesmo espaço. Eles não dialogam, não criam conexões entre si e chegam e saem à medida do seu tempo, que o seu tempo termina. O que os põe, de algum modo, como seres sobreviventes, que nos termos de Agamben é a produção de uma sobrevida modulável e virtualmente infinita, constituidora do biopoder de nosso tempo e sobre o qual o Peter também bem explicita, mas eu vou passar aqui disso. Bom, sim, esse trabalho é um exercício que nos convida aos modelos de representação, não nos convida ao modelo de representação do mundo, ou pelo menos não se quer enunciando estados de poder nos corpos ou fazer constatações. Se não quer dizer sobre utopias, também não quer ser representação das perversões dos poderes. O que esse trabalho me levou a fazer, sim, estamos falando sobre o trabalho da obra, é o resultado dos gestos, dos movimentos dos corpos em cena, para que nenhuma narrativa se imponha, para mais que esteja aberta aos movimentos da cena. Eu vou passar, parece que já estamos terminando, talvez eu possa entrar, porque há um texto do Diferença e Repetição do Deleuze que fala do Nietzsche também como encenador, aquele que encena na medida que explica os movimentos dos seus personagens conceituais, o caso, por exemplo, do Super-Homem, né, que ele entra na cena do seu pensamento filosófico e aí eu queria, só para ir me aproximando do final, né, dizer que no teatro da repetição, de que Deleuze faz uso, né, nos seus textos, experimentamos, diz ele, forças puras, traçados dinâmicos no espaço que sem intermediário age sobre o espírito, unindo diretamente a natureza e a história. Experimentamos uma linguagem que fala antes das palavras, gestos que se elaboram antes dos corpos organizados, máscaras antes das faces, espectros e fantasmas antes dos personagens. Bom, nesse sentido, para finalizar, eu queria dizer que compreendo que se trata, nesse sentido, de uma operação
na qual a repetição é pensada a partir do que pode propor como diferença, como dissonância, hiato, excesso, borda, sobra, resto, e cuja força faz pensar aquilo que condiciona os olhares, os sentidos e os pensares sobre as ações do cotidiano e nos campos de circulação do poder que afetam nossa vida. Vejo esse exercício que fizemos nesse trabalho, não a representação de corpos submetidos aos poderes disciplinadores, mas a tentativa de esvaziamento dessas ações. E apenas a título de conclusão, eu gostaria de dizer que esse trabalho resulta de um desejo de experimentar corpos em cena, desobediente às normas, resulta, de meu ponto de vista, na necessidade de que a gente pode pensar nas inúmeras possibilidades que a imagem pode constituir, né, como elemento de cena, para que a gente possa pensar como essas marcas corporais, elas estão codificadas, elas estão marcadas, mas como abrir esses corpos, né, nessas suas inúmeras dobras e nessa espécie de, nesse caso aqui, de uma espécie de devaneio, de uma ação que não leva a nada, né, como é que isso fura, como é que a gente pode pensar na perspectiva de abrir esses bloqueios, né, e para abrir outros territórios dentro dos nossos corpos, para criar outras geografias, né? E embora não seja uma obra que se pretende ter um resultado, né, é um experimento, e já alguma coisa tem relação com pensar as configurações sensíveis. Olho para o trabalho, experimento as figurações das imagens e dos sons. Já não é mais sobre os corpos disciplinados que ele diz, mas talvez essa é a minha vontade ou o meu sentimento, né? Sobre uma comunidade de viventes quaisquer, já completamente desconectados de um espaço e do tempo presente. Obrigada. Agradeço a professora Beatriz Furtado pela exposição, muito evocativa. Tenho certeza que muitos têm questões a fazer, mas por conta do horário eu vou passar a palavra para o professor Pablo Severiano e depois aí a gente faz uma rodada de questões. Então, com a palavra, professor Pablo Severiano. Acho que agora já é noite, né? Então acho que a gente pode desejar boa noite a todas e a todos os presentes. Eu gostaria de cumprimentar ao pessoal da UFCA pela organização, pela promoção desse encontro, especialmente na figura da professora Regiane, né? Para mim é de uma felicidade e de um entusiasmo poder somar a minha presença, a presença das pessoas que estão compondo, participando, integrando e pondo para frente esse encontro tão importante que tem acontecido nesses dias. Para mim é uma felicidade tanto do ponto de vista de como o encontro está acontecendo, das falas, da qualidade das falas, da diversidade dos temas, da possibilidade de encontrar pessoas que a gente encontra em diferentes locais, mas não reunidas em um mesmo espaço. E para mim também é uma felicidade muito grande ver a estrutura que a UFCA tem conseguido, de alguma maneira, obter e manter. Eu digo isso como alguém que trabalha há 11 anos no curso de Psicologia da UFC em Sobral, né? Um curso que existe há 13 anos, e nós não temos nem um vestígio longínquo daquilo que a gente está vendo aqui na UFCA. A gente é um curso que vem há 13 anos funcionando, boa parte do tempo com salas emprestadas de outros cursos. Não pretendo fazer dessa fala um muro de lamentações, mas acho que algumas coisas precisam ser ditas. Nós não temos auditório, nós não temos sala dos professores, nós não temos gabinetes, nós não temos cantina, nós não temos quase nada. Então, quando a gente chega no Cariri e se depara com essa estrutura e com a possibilidade de fazer eventos como esse, isso para a gente é muito felicitante.
Então, afora esse tempo que eu tenho da docência no curso de Psicologia em Sobral, eu também sou professor do programa de pós-graduação da Psicologia na UFC em Fortaleza. Então, a gente percebe discrepâncias imensas, brutais, abismais no interior do nosso próprio Estado, né? Eu digo isso em termos da estrutura, em termos das condições de possibilidade, em termos das possibilidades, inclusive, de angariamento de verba, que o nosso programa de pós-graduação tem, em contraste com aquilo que o nosso curso não tem. Enquanto professor do programa de pós-graduação, eu me aventurei no devaneio de ter 10 orientandos, né? 6 de mestrado, 4 de doutorado, e por ser alguém que de uma forma ou de outra não elegeu especificamente um tema de pesquisa, nem para falar nesse momento e nem para seguir na própria vida como tema de pesquisa, eu, como Júlio Gropachino, me considero do grupo do sem tema. Então, como uma própria estratégia de existência dentro da universidade, eu procurei vetorializar essa ausência de temas em pensar como a pesquisa arqueogenealógica ela pode ser organizada, ela pode ser compreendida dentro da universidade, né? Então, foi um vetor possível de existência e de compreensão que eu vim traçando ao longo desses tempos. Eu venho orientando pesquisas de caráter muito heterogêneo, que trata de temas muito heterogêneos, mas que possuem em comum uma certa lógica de funcionamento, uma certa lógica, organização, encadeamento em relação ao que significa fazer pesquisa, ao que significa as potencialidades da pesquisa, e é justamente isso que eu queria apresentar hoje para vocês, certo? Eu esbocei, não é? É um texto que eu vou apresentar, e eu arrisco apresentar um texto sem nenhuma citação. As citações, elas estão imersas, implícitas, embutidas no texto, não é? Mas eu procurei esboçar o que eu chamei de 5 linhas de ataque. 5 linhas de ataque em relação às formas usuais, hegemônicas ou tradicionais, utilizemos as palavras que achamos mais adequadas, de se fazer pesquisa dentro da universidade. Então, eu espero poder compartilhar com vocês esse texto, essa invenção, que me veio por ocasião desse encontro, e em seguida a gente recheá-lo, preenchê-lo na ocasião do debate, onde as questões vierem a se colocar, certo? Então, a primeira dessas linhas de ataque, cada uma dessas linhas de ataque foram divididas em 3 sublinhas. Então, a primeira nomeei de princípio da onipresença discursiva e da ausência da realidade. Então, não há realidade a que o discurso se refira, se oponha, distorça ou mesmo constitua. A pesquisa arqueogenealógica não destaca nenhuma realidade, destaca diferentes práticas discursivas, situa o jogo de força entre elas, sua qualificação, seus locais de inscrição, seu posicionamento na ordem do saber. O vínculo entre o poder e o discurso é fundamental para que trabalhemos de forma não somente genealógica, mas arqueogenealógica. Isto porque, se os saberes, os discursos, os enunciados, os conceitos, as palavras, estão todas, de ponta a ponta, laçados ou repelidos por mecanismos de poder, esta relação, sendo ela de imanência, permite-nos indicar o movimento inverso, que as formações de poder em nossa sociedade se exercem sempre, movimentando as mais diferentes formas de discurso. Onde quer que o poder seja exercido, haverá um discurso que lhe seja correlativo. Não há, pois, para a pesquisa arqueogenealógica, qualquer forma de exercício de poder sem que dela se depreenda um extrato discursivo pertinente à pesquisa. Então, esse é o item 1.1. O item 1.2. Da mesma forma, o discurso não chega a um fim. Não há nenhuma fala ou discurso do ponto de vista arqueogenealógico, mereça de antemão uma qualificação privilegiada. A arqueogenealogia não põe no trono discurso nenhum, nem entrevistas, nem documentos, nem artigos científicos, nem textos de fundamentação.
Se, por um lado, a arqueogenealogia toma como princípio investigativo a onipresença do discurso, por outro, deverá considerar que discurso algum condensa, aglutina, aglomera, representa ou contém outro. Em uma palavra, para a arqueogenealogia não há nenhum discurso de síntese. A pesquisa, portanto, não bate o martelo, não decide, não conclui. A pesquisa, no máximo, expõe conexões entre discursos e as ações do poder nessas conexões, que usualmente passam desapercebidas justamente por operações de poder que a pesquisa deve dar a ver. E, dando a ver, a pesquisa obriga as relações de poder a se reformularem mais uma vez. Como correlato, ao deslocar-se e transmutar-se, o poder torna-se mais visível do que quando estava em estado confortável em suas repetições. Passo ao item 1.3. A realidade, portanto, constitui a faísca que aparece e está pronta a desaparecer quando duas espadas se chocam uma contra a outra. Aqui em alusão clara à essência de Nietzsche. Ela, a realidade, é a miragem decorrente da força conectiva dos discursos. A realidade não é o alvo que alguns discursos atingem e outros não, mas sim o objeto de luta das forças discursivas. A realidade é o prêmio provisório que determinada conectividade de discursos consegue obter. Mostrar a conectividade dos discursos e a realidade que lhe é